Bom dia, hoje, dia 13 de maio, e nós vamos dar continuidade a esse tema fenomenal, que é a força da mulher de fé. Olha que tema poderoso. Essa semana nós vamos ter uma experiência de trazer à memória os momentos em que a nossa fé ela foi exercitada com efetivação ali, né? E o subtema é perseverança em meio às dificuldades. E hoje quem vai trazer esse tema é a nossa maravilhosa Maria Hilda. Você. Bom dia a todos. Quero agradecer a todas vocês pelas orações, pelo episódio da semana passada. Meu Deus, só Jesus na causa. Mas Ele é todo-poderoso e sabe todas as coisas, né? Ainda não foi a minha hora. Pois então, hoje esse tema maravilhoso realmente me chamou muita atenção, né? Falar sobre a força da mulher de fé, né? Sabemos que na palavra de Deus, na Bíblia, tem muitas histórias de mulher, determinadas mulheres guerreiras, mulheres que realmente lutam pelos os desejos, pelas conquistas, pelas suas histórias, pelas as dificuldades da vida, né? E a perseverança, principalmente, porque a perseverança é onde reina, né, o poder, né? E a palavra de Deus nos garante o poder e a glória de Deus nas nossas vidas, entendeu? Então, esse subtema que fala sobre a perseverança em meio às dificuldades, realmente, hoje, nos dias de hoje, nós temos que perseverar em tudo que vamos fazer, tudo que temos aquela tendência em cumprir, e principalmente quando falamos da palavra de Deus, da história, né, da fé, da determinação de cada ser humano e principalmente de cada mulher. Né? Às vezes eu me pergunto, né, por que que para a mulher as coisas é mais pesada, né? Porque tudo parte da mulher, né? Vem de Deus, né? Mas os obstáculos da vida para que a gente possa enfrentar e buscar enfrentar tudo isso com sabedoria, porque nós precisamos de ter esse discernimento, né, que é a sabedoria, que é um dos dons que a palavra nos ensina, é um dos dons do Espírito Santo que nos capacita, né, estar nessa perseverança, né, em meio às dificuldades. Então, o versículo de Mateus 24:13, ele nos diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é, é determinado em todas as áreas da nossa vida, até mesmo para ir para o céu. Tem que ter essa perseverança, né? Tem que ter essa determinação, tem que ter, né? Então, é isso que move, né? A minha vida inteira eu eu passei assim por muitos obstáculos e venci por causa dessa perseverança. Então é cada um de nós. Nós só vencemos as coisas, as dificuldades, os pretextos da vida, tudo, porque temos uma fé inabalável, principalmente a mulher. Ela foi determinada a enfrentar desafios, foi determinada a cumprir aquilo que Deus determina, né, em cada vida, em cada lar, em cada situação. Então, Deus determina isso para a mulher. É, aí, às vezes, eu me pergunto, será por quê? Porque a mulher é um ser forte, né? Ela tem uma força que
que ela vem lá do céu, né? Porque Deus ama cada um de nós, principalmente nós mulheres. Nós fomos determinadas a fazer muitas coisas, porque a mulher ela pode ser 3, 4, 5, exercer 5 profissões, 5 coisas, mais de 5, conforme é determinado a ela. Então, ela pensa, ela age, ela determina. Aí, às vezes, a gente pergunta, por que aquela mulher é forte? Porque é Deus que determina, é Deus que capacita, é Deus que nos dá esse vigor para sermos temente a Deus, principalmente. Precisamos temer a Deus e confiar, porque a força não vem de nós, ela vem do Senhor. Então, essa perseverança é uma característica fundamental da mulher, diz a palavra, mulher de fé. Para isso, nós temos que ter muita fé, né? Confiar naquilo que tudo pode, que é o nosso Pai Celestial. Então, nos nossos dias, as coisas vão acontecendo e a gente tem aquela determinação. Eu digo assim, determinação, porque a fé ela vem depende da força da mulher que ela tem dentro dela. Então ela entende que a perseverança é a chave para a vitória. Então ter essa perseverança. Então no contexto da fé, perseverança não significa continuar sem uma direção clara, mas uma direção de confiança em Deus, né? Mesmo sem entender todos os passos, né, do caminho, mas Deus ele coloca no coração da mulher, principalmente, porque a mulher ela foi privilegiada. Eu digo assim, a mulher sempre ela é privilegiada diante do Senhor, né? Porque um homem, você dá duas missão para um homem, ele se atrabalha em duas, né? Muitas vezes. E a mulher, ela tem aquele discernimento de pensar, de agir, de correr, de falar, tem aquele estalo de dedo, como diz o popular, né? Porque Deus, ele ama cada uma de nós. Então, nós somos privilegiados diante do Senhor por essa determinação, por essa confiança, por essa fé perseverante, que traz amadurecimento cada dia, né? Amadurecimento espiritual, pois a mulher de fé, ela aprende a confiar em Deus, né? A ser paciente e a manter a sua confiança intacta durante todo o processo, né? Então, essa palavra, ela nos dá, assim, ânimo, né? Só essa palavra confiar, ela nos dá ânimo, ela nos dá esperança, ela nos dá determinação, nos dá fé, nos dá força, porque é assim que Deus faz com todos nós, porque a própria palavra diz que nós somos filhas amadas do Senhor. Então, essa experiência, né? Eu lembro de uma época, é, eu, eu já trabalhava mesmo por conta própria, né? Já tinha meu próprio empreendimento. E, mas só, sabe que tem coisas que você faz assim, voltado ao nosso querer, à nossa vontade, entendeu? Mas não tinha aquela compreensão de tudo entregar para Deus. Eu todo tem por hábito, toda vez que eu levanto, eu
peço para Deus, entrego a minha vida, entrego todo o meu dia para que Deus possa cuidar de mim. E nesse dia, eu fui despertada pelo Espírito Santo, entendeu? Nesse dia. Eu estava muito preocupada por umas coisas que estavam acontecendo, as coisas estavam dando tudo errado, quando a gente pensava que estava dando certo, estava tudo errado. E aí eu fui acordada, antes de deitar, eu orei e pedi para o Senhor que Ele me ajudasse naquela solução daquele problema, que Ele trouxesse uma luz, que Ele trouxesse uma paz ao meu coração, que Ele fizesse acontecer, porque eu já não sabia mais o que fazer. E aí, para a glória de Deus, eu fui despertada pela manhã, ao amanhecer, uma voz me chamava pelo meu nome. E eu não conseguia ver a pessoa que me chamava, mas eu via algo, assim, transparente na minha visão, né? Aquela voz com aquele ser transparente me chamando. E aí, na mesma hora, Deus me deu o discernimento, é o Espírito Santo que está te chamando, né? E aí eu me pus em posição, acordei e aquela voz falando ao meu ouvido tudo que eu precisava, que eu tinha pedido para Deus na noite anterior, né? Eu estava pedindo para Deus, então Ele foi falando passo a passo do que eu deveria fazer para acontecer aquilo que eu estava pedindo para Deus naquele momento, que era o momento da minha aflição. Ele foi me explicando assim, sabe, como se explica para uma criança uma coisa que ele vai entender e vai fixar na mente, assim aconteceu. Então, eu fui direcionada e eu fiquei ouvindo ele falando passo a passo de tudo que estava acontecendo. E então eu falei para o Senhor, eis-me aqui. Aí na época eu convoquei reuniões, fiz acontecer as coisas. Mas sabe, quando você trabalha em um lugar que você é dividido com outra pessoa, o outro nunca acredita os nossos pensamentos, as nossas ansiedades, nunca entende. E então, iniciamos o processo, mas não terminamos o processo. E as coisas deu tudo errado de novo. Tudo errado. Por quê? Por falta da obediência, né? Então, isso aconteceu comigo e eu carrego isso comigo como experiência de vida, né? Por quê? Porque eu sabia, eu tinha certeza que aquele ser transparente que apareceu na minha frente, que chamou pelo meu nome, era o próprio Deus, era Jesus, era o Espírito Santo que falava comigo naquele momento. Então, eu passei a crer. Então, aquilo que não fizemos, as coisas desmoronou e ficou pior do que estava, porque tivemos que perder tudo por falta de obediência da nossa parte, aliás, da parte do outro. Porque eu estava convicta ali do que eu ouvi, do que Deus falou para mim. Eu estava convicta. Então é assim, a nossa vida, ela tem que ter essa perseverança, esse cuidado, né, para que a gente possa vencer os obstáculos da vida. Então, ele me mostrou tudo, passo a passo, simplesmente não foi cumprido como ele determinou. Eu até insisti, mas a outra parte não foi possível cumprir na época. Então, a resiliência não é apenas sobre a resistência, mas sobre a capacidade de crescer, aprender com todos os desafios que enfrentamos. Então, temos que ter esse discernimento, né? A mulher de fé, ela entende que perseverar
ela se aproxima mais de Deus. Né? Por quê? Porque ela tem aquela determinação, né? Deus pode todas as coisas. Então, Ele é o meu Pai, né? E o Espírito Santo, ele te desperta. Ele te fala ao teu ouvido, ele fala ao teu coração, ele fala na tua mente. Só precisa cada um de nós estar atenta para ouvir essa voz que vem lá do alto. E muitas vezes ela vem em todos os momentos. Mas nós, com a nossa pequena fé, muitas vezes, não ouvimos. Não ouvimos. Então, ao perseverar e se aproximar de Deus, e fortalece seu caráter, a sua resiliência, sem re, é, e reflete em sua capacidade de manter a fé mesmo não nas circunstâncias mais difíceis. Né? Então, essas coisas eu tenho como um milagre, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, que é um hábito do ser humano, só recorrer ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao Espírito Santo, quando a gente está no último ponto do degrau, né? No último ponto. É que a gente tem aquela determinação, que não somos nós, mas é Deus, é o Espírito Santo que age nas nossas vidas. Então, sabendo que a sua recompensa virá ao final da jornada, a gente tem essa fé, que tudo vai acontecer, que no final Deus tem uma solução para nós. Então, por isso que muitas coisas acontecem. Deus, ele nos capacita, porque somos filha amada dele. Ele nos capacita, ele nos dá força, ele nos dá coragem, nos dá determinação e estabelece tudo aquilo que precisamos fazer, né? Então, ouça Ouça a voz do Espírito Santo no seu coração, na sua mente, porque ele está ali. Ele não te abandona. Ele está ali todos os momentos para que possamos realizar os desejos e as vontades de Deus que ele determina no nosso coração. Né? Refletir sobre como Deus pode usar essa situação para fortalecer a sua fé. Então, persevere, né? A perseverança é uma qualidade para a mulher de fé. As causas impossíveis tornam-se possíveis. Então, Mateus 24, 13, Jesus nos ensina: aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim e ele segue em frente, sem medo, sem culpa, sem nenhuma dúvida, né? Porque ele sabe que o Deus que servimos, né? Ele é um Pai amoroso, poderoso e cumpridor de tudo aquilo que ele nos promete. Então, temos que ter essa confiança, temos que ter essa força, essa determinação, né? Permanecer firme com a fé aproximar das suas promessas de vitória, porque ele é fiel, né? Deus é fiel a cada um de nós. Então, perseverar é confiar, manter a direção, nunca perder esse foco. Então, perseverar não é sobre continuar sem direção, mas sobre confiar que mesmo sem entender os próximos passos, Deus está no controle de cada coisa. Então, ser resiliente. Ser resiliente é mais do que resistir à dor. É a capacidade de aprender
crescer e se transformar através das dificuldades, entendeu? Então, às vezes, quando a gente está abalada, a gente pensa assim: Deus não está olhando para mim, né? Mas a experiência de vida, quando você acha que Deus não está lembrando de você, Ele está te carregando, porque é Ele que te dá força para suportar todos os obstáculos que dá errado em nossas vidas. Então, eu tenho essa experiência, né? É uma coisa, sabe, uma coisa que isso aconteceu há muitos anos atrás, mas isso na minha mente ele aconteceu hoje. Quando eu estou pensando em enfraquecer, não, isso não vai dar certo, aí vem aquela força dentro de mim e diz: é por aqui que você deve ir, é por aqui porque ele está me guiando. Então, tenha essa certeza cada dia. Nós mulheres, principalmente, somos privilegiadas diante do Senhor, porque Ele que cuida de nós. Às vezes a gente confia na nossa força, mas a força não vem de nós, a força vem do Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Então, gente, nós vamos, nesse momento, eh, fazer aquela oração que, que nós que temos aqui no nosso plano. Então, e essa oração ela mexe comigo, né. Às vezes a gente diz assim: "Não, mas quem escreveu isso aqui foi um homem", né, aí foi um homem que se direcionou à palavra de Deus e a falar aos nossos corações. Então ele diz: "Senhor, tu és a minha força e a minha esperança", né. Em meio às dificuldades eu peço que me conduza, conceda perseverança para continuar firme, sabendo que ao final da jornada a recompensa será grande. Que eu possa confiar plenamente em Ti, mesmo quando o caminho parece árduo e longo. Dá-me paciência para suportar as dificuldades e coragem para continuar sabendo que o Senhor está comigo em cada passo. Fortalece a minha fé e faz com que eu cresça em resiliência, aprendendo a depender de Ti em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Então vamos buscar esse Deus, ter mais confiança. Deixa a nossa força de lado, porque a nossa força são, eu posso dizer que a nossa força é os braços do Senhor que trabalha através de nós, em nossas vidas. Então vamos determinar tudo que formos fazer, vamos fazer com fé, determinação e coragem, porque Deus, Ele não desampara nenhuma de nós, porque nós somos as escolhidas do Senhor. Que Deus nos dê graça e sabedoria